Seja bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é Castigo Eterno. Será que existe mesmo? Agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse pequenino trabalho e agradeço a todos vocês que nesses quase 3 anos têm me acompanhado, têm se inscrito em meu canal, têm sugerido temas. Fico muito feliz por poder estar fazendo esse trabalho. Mas eternidade é uma palavra que precisamos estudar, analisar direitinho o seu verdadeiro sentido. Por isso, achei interessante trazer esse tema, castigo eterno. Será que existe mesmo? Porque a gente tem aprendido e aprendeu, né, durante longos e longos anos, que existe sim a felicidade eterna e o castigo eterno. Por isso, vamos refletir sobre isso. É um princípio geral do Código Penal que, ao se estabelecer uma pena, deverá ser levada em consideração as circunstâncias que induziram a pessoa a cometer o crime. Também não deixa de ser considerado que a pena deverá ter uma duração em que o criminoso possa ser recuperado e volte para a sociedade. Modernamente, os movimentos de direitos humanos têm lutado pela dignidade do preso, buscando fazer com que a sociedade dê a ele o mínimo de condições de vida junto ao estabelecimento ou ao estabelecido pela justiça. Procura-se reeducar o preso, dando-lhe o conhecimento de que carece para se tornar um profissional, para que ao sair se torne um elemento útil à sociedade. Assim, vemos que a própria sociedade vem traçando novos rumos no seu relacionamento com os que, por um motivo ou outro, vieram a quebrar as regras estabelecidas por uma convivência harmoniosa dos seus membros. Diante disso, notamos que a pena de morte e a prisão perpétua, pouco a pouco, estão sendo banidas de quase todos os códigos penais da humanidade, felizmente. Tudo isso como fruto da evolução da própria sociedade. No Brasil, por exemplo, a pena máxima fica estipulada em 30 anos, tempo suficiente para que o indivíduo pague pelo seu erro e volte a viver em sociedade. Mas por que falamos sobre isso nesse princípio de vídeo? É para que a gente possa relacionar ou raciocinar sobre a questão do castigo eterno, que algumas cabeças não pensantes querem atribuir à justiça divina. Querem dizer que Deus castiga aqueles que ferem as suas leis eternamente. Mas prossigamos. Supondo que Deus, a suprema sabedoria e suprema justiça, coloque realmente uma alma eternamente no inferno, aceitando que ele exista. Então coloque essa alma como um castigo pelos seus pecados eternamente. Perguntaremos então, se a justiça dos homens, que sabemos não são perfeitas, quer que o indivíduo pague pelo seu erro, mas quer que ele também se recupere para que novamente conviva em sociedade, por que então que a justiça divina, plenamente perfeita, não daria a mínima chance ao pecador de se recuperar? É questão de raciocinar. Por outro lado, seria justo que tivéssemos a eternidade das penas, já que não erramos eternamente? Cometemos um erro gravíssimo, pode ser gravíssimo, mas foi um erro. Não estaria nessa situação o tempo para o castigo muito além do tempo que gastamos para cometer o erro? Por outro lado, como poderemos admitir um castigo eterno quando, segundo Pedro, Jesus, depois de sua morte, falou aos espíritos que foram rebeldes, falou aos espíritos que estavam em prisão,
Porque Jesus permaneceu aqui conosco, depois do seu desencarne, com o seu corpo perispiritual, durante 40 dias, conversando com todas as pessoas, da mesma forma como ele conversou com o ladrão que estava ao seu lado, pregado também na cruz. Ora, se não houvesse nenhuma possibilidade deles se converterem, qual o sentido desta pregação de Jesus? Mas poderão alguns nos argumentar, mas Jesus fala em infernos eterno. Sim, mas tudo que Jesus falou, poderemos tomar rigorosamente ao pé da letra? Não cansou Jesus de falar por parábolas, nos afirmando que a letra mata, mas o Espírito vivifica, como nos ensinou Jesus, como nos ensinou Paulo de Tarso. Então Jesus falou por parábolas. Não falou para que pegássemos os seus ensinamentos ao pé da letra. E isso, infelizmente, muitos acabam utilizando de forma errônea em seu próprio proveito. Vejamos, por exemplo, se alguém vem a mim, disse Jesus, e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e seus irmãos, suas irmãs, sim, até a sua própria vida. Se ele não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Podemos acreditar em sã consciência que Jesus nos manda odiar os nossos familiares e a nossa própria vida? Precisamos entender o sentido moral do seu ensinamento. Por outro lado, já que todos nós admitimos que a misericórdia de Deus é infinita, como podemos aceitar que Ele, Deus, bom, justo, misericordioso, como é que Ele possa nos colocar uma pena eterna, visto ser isso a mais pura contradição? Achei muito interessante nesse vídeo falar sobre isso, porque nós ainda, muitos de nós, melhor dizendo, acreditamos no castigo eterno. Acreditamos no céu, no inferno, o que não tem nenhum problema, porque cada um de nós tem o direito de crer naquilo que acha que deve crer. Nós, espíritas, dizemos que inferno e céu são criações mentais. Se eu estou extremamente debilitado, depressivo, adoentado, sem compreensão nenhuma do mundo, eu estou vivo, mas vivendo no inferno. Mas é uma criação mental, não estou num lugar. Se eu, por outro lado, estou bem, estou tranquilo, enfrentando as dificuldades e os obstáculos, sempre com esperança renovada, com otimismo, estou no céu. Então, afirmamos de forma categórica, não existe castigo eterno. O que existe nas leis de Deus é oportunidades eternas de crescimento, de evolução, de melhora. Isso sim, teremos eternamente. Porque o Pai, como Jesus mesmo nos disse, o Pai é bom, é misericordioso, nos criou por amor, para que nós, aproveitando as oportunidades que são colocadas à nossa frente, nos melhoremos, nos tornemos criaturas melhores, espíritos melhores. Então, tenhamos a certeza de que um dia haveremos de, com o nosso trabalho, a nossa melhora, a nossa mudança, sermos felizes. Se sofremos, é em razão de não termos ainda trabalhado pela nossa mudança. Mas isso não será eterno, porque um dia nós iremos, como se fosse dar um start, acordaremos para a vida
como já tivemos oportunidade de falar aqui em outros vídeos. Acordar para a vida. Entender que a vida é um presente extraordinário que Deus nos dá. Mas é necessário compreender a vida, é necessário entender que não adianta eu ficar esperando o outro fazer a parte que me cabe fazer. Eu sou sempre o responsável por aquilo que está sobre os meus ombros. Pensemos sobre isso, reflitamos sobre isso. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.